Olá, meu nome é Marcelo Vitor, eu sou estudante de medicina do quarto ano da ESCS. Essa é a minha apresentação do projeto de Iniciação Científica do programa de 2020-2021 para a 15ª Mostra Científica da ESCS. O título é Análise Epidemiológica do IMC da condição clínica de pacientes com infecção por Covid internados na Unidade de Terapia Intensiva de Hospital de Referência em Brasília, DF, e o projeto foi orientado pela doutora Fernanda Canuto, docente da ESCS. Desde 2020, desde março de 2020, declarado pelo OMS, o mundo vive um cenário pandêmico de Covid-19, que muitos dos casos cursa de forma leve, mas que tem algumas condições que podem facilitar uma maior gravidade com o aparecimento de síndrome respiratória aguda grave. Pela meta-inflamação relacionada à obesidade, pode haver uma resposta exacerbada durante a infecção de pacientes obesos, de modo que pode se apresentar como fator de risco importante, principalmente nos jovens. E com a progressão, com o aumento da obesidade e do sobrepeso no Brasil, é importante essa correlação do Covid com a obesidade, de modo a se elaborar abordagens diagnósticas, condutas e intervenções adequadas para essa população. O objetivo geral foi descrever o índice de massa corporal e as condições clínicas dos pacientes com infecção por Covid-19 admitidos na unidade de terapia intensiva do HRAM, no período de 2020, de abril de 2020 a outubro de 2020, pelo fato do HRAM ter sido o hospital referência para o tratamento do Covid em Brasília. Né? Os objetivos específicos foram classificar os pacientes da UTI de acordo em relação ao seu IMC, analisar a proporção dos pacientes obesos internados na UTI do HRAM e descrever o desfecho clínico dos pacientes obesos internados no período de estudo. Em relação à metodologia e material, é um estudo transversal, observacional, retrospectivo, descritivo e analítico, que tem o intuito de analisar as características dos pacientes na UTI do HRAM, com foco no índice de massa corporal. Foram coletados dados de 79 pacientes por meio de prontuários eletrônicos no TrackCare, e os dados foram compilados no Excel e analisados pelo software RStudio. Em relação aos resultados, a amostra foi de 79 pacientes, 53 do sexo masculino, representando 67,09% da amostra, e 26 eram do sexo feminino, correspondendo a 32,91% da amostra. O paciente mais novo tinha 18 anos, e o mais velho tinha 59 anos, e a média de idade foi de 45,76 anos, com desvio padrão de 9,74. Então, em relação aos intervalos de idade, de 18 a 29 anos, 6 pacientes estavam nesse intervalo, representando 7,59%. Entre 30 e 39 anos, 14 pacientes estavam dentro dessa faixa, representando 17,72%. Entre 40 e 49 anos, tinha-se 26 pacientes, representando 32,91%. E entre 50 e 59 anos, tinha-se 33 pacientes, correspondendo a 41,77%. Em relação ao IMC, a média foi de 32,5 kg por metro quadrado, com desvio padrão de 9,15. O menor IMC visualizado foi de 16,1 kg por metro quadrado e o maior foi de 61,8 kg por metro quadrado. Em relação à classificação da OMS para obesidade, 2 pessoas possuíam baixo peso, apresentando 2,53%, 14 possuíam peso adequado, 17,72%, 21 apresentavam sobrepeso, apresentando 26,58%, 17 já apresentavam obesidade grau 1, apresentando 21,52%, 10 obesidade grau 2, apresentando 12,66%, e 15 possuíam obesidade grau 3, apresentando 18,99% da amostra. Em relação à diferença entre obesos e não obesos, de modo que obesos inclui obesidade grau 1, 2 e 3, e não obesos inclui baixo peso, peso adequado e sobrepeso, tem-se que 42% dos pacientes eram obesos, representando 53,16% da amostra, e 37% eram obesos, representando 46,84%. Em relação ao tempo de internação na UTI, a média foi de 22 dias, com desvio padrão de 19,4 dias. Tempo mínimo de internação foi de 1 dia e o máximo foi de 99 dias, e as médias de tempo de internação, de acordo com a classificação da IMC, foi de peso adequado, a média foi de 15,2%, obesidade grau 2, dias, obesidade grau 2, 15,4 dias, obesidade grau 3, 20,9 dias, sobrepeso, 25,3 dias, baixo peso, 26 dias, obesidade grau 1, 27,8 dias. Isso na ordem crescente em relação às médias. Né? Em relação ao desfecho clínico, 40 pacientes tiveram alta para enfermaria, portanto 50,63% do total da amostra. 7 pacientes foram transferidos para outra CTI, representando 8,86%, e 32 pacientes foram a óbito, representando 40,51%. Em relação ao IMC, especificamente a classificação, tem-se que no baixo peso, o total dos pacientes com baixo peso tiveram alta para enfermaria. Em relação ao peso adequado, 6 tiveram alta para enfermaria, representando 42,86% dessa população, 6 foram a óbito, representando 42,86% dessa população, e 2 foram transferidos para outra UTI. Sobrepeso, 10 tiveram alta para enfermaria e 11 foram a óbito, representando também as porcentagens aí em seguida. Obesidade grau 1, 12 tiveram alta para enfermaria, 4 foram a óbito e 1 foi transferido para outra UTI. Obesidade grau 2, 4 tiveram alta para enfermaria, 3 foram a óbito, 3 foram para outra UTI, e
obesidade grau 3, 6 tiveram alta para enfermaria, 8 foram a óbito e 1 foi transferido pela UTI. Em relação às intervenções e procedimentos, foram avaliados a intubação orotraqueal, a diálise, a traqueostomia e a pronação. Quase que a totalidade dos pacientes foi intubada, mas que só um não foi submetido à intubação. Então, 78 foram intubados, apresentando 98,73%. Em relação à diálise, 36 pacientes foram submetidos a alguma terapia de substituição renal, representando 45,57%, e 43 pacientes não realizaram, representando 54,43%. Em relação à traqueostomia, 47 pacientes foram submetidos ao procedimento, representando 59,49%, e 32 não foram submetidos, representando 40,51%. Em relação à pronação, 57 pacientes foram pronados e 22 não foram pronados. Em relação ao teste de hipóteses, cruzou-se as variáveis de classificação do IMC em termos de internação, e a classificação do IMC com desfecho clínico, e não foi verificada nenhuma dependência dessas variáveis em ambas os testes de hipótese. Conclusão, que a obesidade é um problema relevante no Brasil, então seu reconhecimento como uma condição de fator de risco para quadros graves pela infecção por Covid é importantíssimo, especialmente na população jovem, e com isso também é importante haver mais estudos sobre essa correlação para valorizar o diagnóstico precoce nessa população de Covid-19 e propiciar cuidados e intervenções adequadas nessa população. E essa foi a minha apresentação. Eu queria agradecer a todos os profissionais de saúde presentes no combate à pandemia, que já vai completar 2 anos, em breve. Agradecer a minha orientadora, a doutora Fernanda Canuto, que orientou e possibilitou esse trabalho, e a Angelina Freitas, que nos auxiliou nos estudos, na escrita do artigo, na documentação necessária para a elaboração desse projeto.